Setembro é o mês de sensibilização para o cancro pediátrico. Os especialistas aproveitam estes dias para lançar alertas e falar sobre as maiores dificuldades. O tema é agora desenvolvido na rubrica semanal da Liga Portuguesa contra o Cancro. Está hoje connosco a diretora do Serviço de Pediatria do IPO Porto, Ana Maia Ferreira. Bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia. Quais são as maiores dificuldades de diagnóstico do cancro em crianças e jovens? As maiores dificuldades prendem-se com o facto de que os sinais e sintomas da doença são sinais comuns a muita patologia benigna da criança. Portanto, o que nos deve alertar é a persistência dos sintomas, o modo como eles interferem com a atividade normal da criança e também a maneira como persistem ao longo do tempo e a sua evolução. Se vão tendo um agravamento progressivo, este é um sinal de alarme. Ou seja, pede-se especial atenção aos pais e educadores. Sim, claro. E também aos profissionais de saúde, naturalmente, porque a maior parte das vezes o primeiro contacto com um profissional de saúde pode não esclarecer diretamente o diagnóstico e é muito comum, independentemente da competência do profissional de saúde, e é importante ter alguma, ou assegurar que há um seguimento da situação da criança, que os pais têm possibilidade de contactar novamente os profissionais de saúde se os sintomas persistirem. Ana Maia Ferreira, Portugal registra 400 novos casos por ano. Como é que se pode analisar a prevalência cá face a outros países do cancro pediátrico? A prevalência em Portugal é idêntica à do resto da Europa. Portanto, não temos nenhum aumento nem diminuição dessa prevalência. E relativamente aos tratamentos, face àquilo que é feito noutros países, cá existem centros especializados, são 4 hospitais que têm oncologia pediátrica. Os procedimentos são os mesmos em todas as unidades ou há diferenciação? Há algumas diferenciações que têm a ver com o que já foi estipulado em termos de condições de cada hospital para corresponder aos melhores cuidados de saúde naquela situação. Dou um exemplo, por exemplo, no IPO, portanto, na região norte, o centro de referência da região norte associa o IPO do Porto, na parte da pediatria, com o Hospital de São João. No IPO do Porto tratamos leucemias e linfomas, provavelmente também pela proximidade com a nossa unidade de transplante, temos um programa de transplante pediátrico. No Hospital de São João, os tumores do sistema nervoso central são lá tratados, é o sítio preferencial, pela proximidade com a unidade de cuidados intensivos pediátrica, mas somos 2 centros em franca colaboração e, portanto, é frequente que doentes de um lado possam ir ao outro e vice-versa. No que diz respeito aos outros tumores sólidos da criança, ambos os centros tratam esses casos e partilhamos também conhecimentos, tentamos manter reuniões de discussão dos casos. Nós sabemos que nestes casos a taxa de cura ronda os 80% nos países desenvolvidos, o que é substancialmente diferente daquilo que acontece nos subdesenvolvidos. Aí a taxa é de apenas 20%. Esta é uma doença de gestão difícil, quer para a criança, jovem ou para as famílias. Exige muito também das próprias unidades de saúde um suporte diferente em relação a estes casos? Estas famílias são muito atingidas pela doença, por aquilo que a doença traz de angústia em relação ao futuro e também por aquilo que a doença traz em termos de consequências dos tratamentos. Em termos de apoio, nós temos alguma organização no sentido do apoio psicológico e mesmo psiquiátrico das crianças e dos seus pais, mas é uma área em que todos os profissionais são agentes de apoio psicológico, ou seja,
A enfermeira que está uma manhã inteira com uma criança e uma família, naturalmente terá vários pontos do seu trabalho em que está a fazer apoio psicológico, porque os pais fazem as perguntas a quem está mais próximo. É fundamental. Ana Maia Ferreira, muito obrigada por ter estado connosco nesta edição, que se juntou através desta ligação Skype.